Jesus é o Senhor, amados bem-aventurados. Chegamos ao episódio 4. O título de hoje é Oração em Concordância. Dando continuidade à nossa série, O Mistério da Oração. Se você não ouviu os 3 primeiros episódios, é importante que você ouça, porque senão você não vai entender esse episódio. É uma série, elas se complementam. Senhor Jesus, vamos ler Mateus 18, versículo 19. Nós estamos estudando esse versículo. Diz assim: em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Olha aqui a palavra sobre a terra, a palavra concordarem. 2 ou 3. Senhor Jesus. Esse versículo está logo após aquele que fala: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, que nós comentamos no episódio anterior. A palavra concordância nesse versículo em grego é symphone. S-U-M-P-H-O-N-E. É dela que vem a palavra sinfonia. Pois bem, o tradutor resolveu traduzir por concordância, que não está errado. Mas quando a gente vai para o original, a gente ganha mais significado. A oração em unidade é como uma sinfonia linda aos ouvidos do Senhor. Lhe agrada e chama a sua atenção, comove o seu coração. O Senhor criou-nos já com a intenção de que a humanidade vivesse em unidade. Tanto é que quando o Senhor soprou o sopro da vida, o espírito do homem, ali estava indo toda a humanidade. Certo? Então o desejo do Senhor não só na restauração, na salvação, né? O objetivo de Deus desde o episódio 1 nós vimos, é se tornar um com o homem, essa unidade entre homem e Deus ser de mesma natureza da unidade da Trindade. Essa unidade é interdependente e cheia de mutualidade. Então essa intenção o Senhor já tinha quando criou o homem. Mas o homem caiu. O homem caiu e virou ego. E virou uma bagunça e Deus está restaurando. O Senhor, Ele nos vê quando a igreja está em união com Cristo, nos vê como instrumentos. Instrumentos, né, têm sons diferentes. Cada ser humano é uma alma única. Mesmo que o homem não tivesse caído e não tivesse surgido o ego, mesmo assim, cada alma seria diferente uma da outra. Não existe alma igual. Até a alma de gêmeos é diferente. Mas, quando cada alma assimila o pensamento de Deus, a emoção, o sentimento de Deus, é como uma orquestra, com vários instrumentos. O piano tem um som, o saxofone tem outro, o clarinete tem outro, o violão tem outro. Mas, sob a regência do maestro, tudo fica harmonizado.
Então, a unidade divina, ela não destrói a nossa personalidade. Simplesmente nós cedemos espaço em nosso coração para ser preenchido por Deus, pelo pensamento de Deus, pela emoção de Deus. E nessa troca ganhamos nós e ganha Deus. Esse é o objetivo de Deus. Então a oração, ela só consegue ser em concordância se a fonte vier, se cada um estiver conectado à mesma fonte, isto é, Cristo. E Cristo é conectado a Deus, então nos conecta com o Pai. O nome dessa unidade entre os filhos de Deus é unanimidade. Um de alma. Uno, mais a palavra ânimos. Tem essa palavra em Atos capítulo 1, versículo 14. E todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam esperando, em Jerusalém, orando a promessa do Senhor. E eles já tinham unanimidade. Por quê? Porque aqui já tinha acontecido o que acontece, o que está descrito em João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então esse sopro uniu eles com Cristo e eles entre eles mesmos. Por isso a alma tinha unidade. A unidade do Espírito já é mais fácil porque o próprio Senhor faz. Nosso Espírito não faz nenhuma resistência. Nosso Espírito já foi criado para isso. Mas a nossa alma, por causa da independência e todos os maus hábitos que a alma adquiriu longe de Deus, tem dificuldade. É por isso que junto de todas essas palavras existe o negar a si mesmo, Senhor Jesus. Então ali mostra que depois que os discípulos receberam o Espírito do Senhor, eles se tornaram um. Como isso acontece? Quando a alma dos crentes se torna uma com a alma do Senhor Jesus. Filipenses 2, no versículo 5, Paulo fala sobre isso. Vamos aqui, Filipenses 2, está aqui, versículo 5. Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento, quer dizer alma. Aí, em algumas traduções é pensamento, outras é sentimento, certo? Filipenses também fala que, no capítulo 1, versículo 27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça. No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, aqui é a unidade do Espírito, produzida por Deus, sem resistência nossa, por parte do nosso Espírito. Aí ele fala, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui ele já pulou para uma só alma, que é quando o Espírito agora enche nossa alma, mente, vontade, emoção, sentimentos, pensamentos, e nós cedemos espaço no nosso ser para ser preenchido por Deus. Senhor Jesus. E aí ele fala em outras partes também. Por exemplo, no capítulo 2, quando ele começa, o versículo, ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia,
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele falou aqui várias coisas referentes à alma. Aí o produto disso, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Pronto, aqui, isso aqui, para quem busca a unidade com Deus, busca o Senhor, busca viver a vida da igreja, nega a si mesmo, isso aqui é natural. Isso é se tornar um. É a partir daqui, de um ambiente assim, que uma oração coletiva é executada, move céus e terras. Senhor Jesus. Isso significa assimilar a mente de Cristo. É a palavra que comemos que faz com que isso aconteça. Comendo Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos partimos do único pão. Aqui fala pão duas vezes. Um somos nós e outro o pão que comemos. Esse pão que comemos é Cristo, o pão da vida. João 6 fala ali, eu sou o pão da vida. Por comer a vida, por assimilar a vida divina, a vida eterna, a vida de ressurreição, a vida tão poderosa que fez o Senhor sair da morte. Quando assimilamos essa vida, nos tornamos um pão, que é o corpo de Cristo. Aqui é chamado de pão, porque é para o Pai saborear. A unidade alegra o Pai. Ele chama essa unidade de pão. Uma oração em concordância é uma sinfonia. Senhor Jesus. E a unidade espiritual, irmãos, atravessa tempo e espaço. Para explicar isso, devemos fazer a seguinte pergunta: por que o Senhor Jesus toma por base um número pequeno de irmãos, como a gente leu no versículo? Vou aqui voltar em Mateus 18, 19. Em verdade eu digo, se dois dentre vós, basta dois. Por que um número tão reduzido? Para que já exista uma sinfonia? A resposta é o seguinte: para que no conjunto esteja incluída os GFCMs, grupos familiares de cuidado e multiplicação, ou simplesmente GFs, ou como muitos cristãos chamam, célula, para incluir aquele pequeno grupo. E os casais. Casal em unanimidade é uma sinfonia para Deus. Atrai os ouvidos de Deus. E, se estiver bem conectado com o Senhor, com o sentimento do Senhor, aquela oração também vai mover céu e terra. 20 pessoas não necessariamente precisam estar juntos no mesmo lugar, orando. Se tiver como, amém. Mas 20 grupos de 10, em concordância, têm o mesmo peso. Até vários grupos de 2, como aqui está descrito, têm o mesmo peso. Casais, quão peso tem as orações dos casais? Desde que tenham a realidade do corpo de Cristo. Um assunto é passado para a igreja por meio da profecia, por meio do ensino. Deus passa para os irmãos
e os irmãos oram nos grupos familiares e em casa. Já está cumprindo esse versículo aqui. Se conseguirem ter reuniões maiores, amém. Mas à medida que já forma pequenos grupos, já é uma sinfonia para Deus. Senhor Jesus. Uma orquestra desafinada. O que é isso? É quando ocorre um ajuntamento para orar. Senhor Jesus, nesses ajuntamentos para oração, a concordância e a expressão quando a concordância não expressa esse versículo, um sentimento comum. Normalmente, como é que a gente faz? Qual a maneira correta? Um membro, se todos já tiverem ciência do encargo do Senhor, amém. Alguns membros oram e os demais sinalizam com amém, que estão no mesmo propósito. Na prática é assim. Alguns oram, poucos oram, e os demais dizem amém. Aquele amém, aquela verbalização, indicando que o seu coração tem aquele mesmo encargo, porque ele vem de Deus. Se em um ajuntamento cada um faz sua própria oração, não há ali uma orquestra que agrade Deus. Senhor Jesus, eu vejo muitos praticando de maneira errada. Vamos orar, e cada um individualmente faz sua oração. Ali não está se encaixando nesse versículo que estamos lendo. Os que estão mais sensíveis à direção de Deus, passa o sentimento de Deus para os demais, aí eles começam a orar. É uma oração em harmonia. De forma que todos ouçam, é necessário que todos ouçam, entendam e digam amém. Você quer ser útil ao Senhor? Esteja sempre pedindo ao Senhor que mostre a sua vontade. Quando ganhar um sentimento, orem com fé, porque Deus está só esperando ouvir sua voz. Eu particularmente zerei minha última lista de oração. Zerei, deletei tudo. Eu uso aplicativozinho de nota, deletei, esperando que o Senhor me revele as suas intenções atuais. As suas intenções para diversos assuntos. E muitas dessas intenções podem pertencer somente à sua vida familiar, ou à sua vida, ou ao seu grupo familiar, ou a toda a igreja. Você tem que ter o sentimento e, percebendo que está de acordo com a vontade de Deus, orar em concordância com os demais irmãos. Permaneça sempre nas orações para a comunhão íntima, em estado de oração, ou seja, em estado de quietude. Lembrando que esse tipo de oração que eu estou falando já é uma oração mais de operação divina. A oração que eu falei na temporada anterior é para comunhão, intimidade. Você precisa dela para receber dos Senhor os encargos, os sentimentos, os pesos. E aí você ora com 2, com 3, com 6. Onde tiver muitos irmãos, você ora. Que o Senhor vai te usar.
Senhor Jesus, oração é uma grande obra. Evangelistas são sustentados por oração. Pregadores, profetas. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos ficar com um hino, depois vamos orar. E outro hino, que os irmãos assimilem e ganhem cada vez mais o significado de oração. A intenção de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o meu coração, me tornando filho com sua vida, para hoje ser a sua expressão. Separou-me muito antes de eu nascer, fui chamado pela sua graça ao crer. O prazer de Deus é revelar Cristo em mim. Que visão celestial já brilha assim. Deus o Pai está expresso no Filho e é percebido como o Espírito. É a bênção singular prometida, hoje recebida assim pela fé. Eu agora já morri com Cristo pra lei. Já não vivo mais, quem vive em mim é meu Rei. Pela fé de Cristo vou aqui prosseguir. Ele viverá então por meio de mim. De aleluia, fui imerso em Cristo e de Cristo assim estou revestido. O Espírito ao meu foi mesclado. Nesta união de vida estou. Cristo está agora se formando em mim e serei a Ele conformado por fim, conduzindo minha glória. Ele está com os santos em seu reino, vou expressar. Eis o desejo de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em verdade, vos digo, se dois dentre vós
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é uma verdade, isso é um fato. 2, basta 2. Nessa terra, concordarem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aniquila o eu, Senhor, para que haja cada vez mais concordância. Nos faz te buscar, Senhor, esperar o teu falar, o teu guiar. Ó Senhor Jesus, usa os casais, usa os grupos, Senhor Jesus, para executarem a tua vontade. Senhor Jesus, qualquer coisa, Senhor, que pedirem em teu nome, o Pai concederá. Senhor, tu deu essa autoridade para a igreja de permitir e de impedir. Senhor Jesus, Senhor, estamos aqui de prontidão, esperando, Senhor, revelar a tua vontade. Ó Senhor Jesus, que nosso coração esteja sensível, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus. Deus ao me criar tinha em vista plano eterno que concebeu. O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. O teu nome invoco, ó Senhor, para não viver alheio a ti. Tenho pouca força e vigor, mesmo assim anseio te seguir. Vou renunciar o meu querer e aos teus desejos me render, para apressar a tua volta com fervor. Não quero mais ter esperança, nem criar raízes aqui, mas antes ter perseverança para o mundo que há de vir. Homens, busca o Senhor, que estejam hoje ao seu dispor, para seu querer executar tudo que em seu coração está, e para os tais toda autoridade entregar. Homens, busca o Senhor, que estejam hoje ao seu dispor, para seu querer executar tudo que em seu coração está, e para os tais toda autoridade entregar. Não confiasse a anjos, ó Senhor, governar o mundo que é de vir. Ó, me deste honra superior, conduzir pessoas para ti. O contigo sempre anelo ser, e ao teu encargo obedecer, para apressar a tua volta com fervor. O
O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com homens sempre comunhão e completar sua obra de restauração.